Fala galera, beleza? Hoje 30 de novembro, bora para nossa análise diária. Então o Bitcoin acabou fazendo aquela movimentação de ontem, que a gente tinha comentado, que foi o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então ele não ficou muito tempo aqui embaixo não, a gente estava até bullish naquele momento, né, do último vídeo. Então realmente o Bitcoin veio aqui, fez rompimento, se apoiou praticamente aqui na linha de tendência de baixa e já buscou uma nova alta. Porém aqui, ó, bem nesse momento era para ter sido um fundo ascendente e não foi o que aconteceu. A gente foi pro fundo do mesmo fundo anterior aqui, ó, praticamente os fundos anteriores aqui, ó. E novamente o preço tentou subir, só que ele ficou só na metade aqui, ó, e voltou a cair. Então o que vai acontecer aqui agora? No gráfico de 1 hora a gente está iniciando talvez um pivô de baixo. Se essa vela fechar abaixo desses fundos aqui, provavelmente isso aqui vai ser um pivô de baixa e a gente deve buscar sim regiões abaixo. Aí essas regiões abaixo pode ser qualquer uma dessas regiões aqui do 4 horas, ó, que essa vela toda aqui precisa ser fechada. A gente não teve retorno de candles aqui já tem um tempo. Então pode ser que essa queda que está vindo seja para poder fechar essa vela aqui e talvez aqui a gente engate uma nova alta. Ou talvez a gente continue a queda até no final do canal. Fecha essa posição. Daqui a gente com certeza a gente deve ter uma reação para cima. Porém, talvez a gente continue numa linha de tendência de baixa, porque a gente está criando nesse momento uma outra linha de tendência de baixa. Então, se a gente ficar abaixo dessa linha aqui, sim, a gente vai buscar o final do canal e talvez até esse ponto aqui que eu venho falando para vocês já tem um tempo que o Bitcoin não volta. Então, esse ponto aqui de 36.500 mais ou menos, eu acredito que é um ponto chave para segurar o preço do Bitcoin. Se ele perder esse ponto aqui, talvez a gente vai buscar sim uma queda mais forte, porque se a gente fizer essa movimentação, a gente vai estar saindo do nosso canal. E se ele fizer um pullback aqui, a gente pode até buscar essa parte aqui embaixo também, que está aberta já tem bastante tempo, na faixa de 36 mil dólares. Então acredito muito que esse ponto aqui deve ser o lugar que o Bitcoin deve dar uma parada por enquanto. Mas tudo vai depender de como está se comportando o preço, como está comportando nossa análise de sentimento, claro. Falando nisso, bora até dar uma olhada nela. Então na nossa análise de sentimento a gente está aqui com o nosso Open Interest aumentando ainda. Então, por enquanto, isso até é bullish, porque a gente está tendo, ó, um aumento até grande no Open Interest. E quando ele ameaçou cair aqui, a gente teve forte valorização de novo aqui no Open Interest. Então, sim, estão injetando dinheiro nos contratos futuros. Então, talvez isso daqui segure o preço. Porque essas quedas, se você observar, ó, a gente está tendo compras nessas quedas. Mesmo que pouco, mas a gente está tendo compras. Por enquanto, não estão sendo quedas assim, ó, com candles diretos, né? Um candle direcional. Se fosse um candle assim, quer dizer que muita gente estaria vendendo, mas não é o caso. A gente está caindo descadinho, né, devagarzinho. Quando a gente cai devagarzinho, quer dizer que está meio equilibrado, tanto compradores quanto vendedores. Mas por enquanto a gente segue nessa linha de tendência de baixa. Enquanto a gente não romper de novo para cima, a gente não vai sair dessa linha de tendência de baixa, beleza? Voltando aqui para nossa análise de sentimento, nosso long short deu uma pequena subida. A gente chegou em níveis muito baixos aqui de 0,67 e algumas pessoas começaram a abrir alguns longs porque o preço está caindo, né? Então é natural sim algumas pessoas abrirem long. Então eu diria que hoje é um dia de observação, principalmente aqui na nossa análise de sentimento. A gente tem que observar aqui como se vai comportar principalmente o nosso long short. Se o long short continuar subindo sem parar, a gente tem que acender o nosso alerta. Mas se caso ele se manter na faixa verde aqui, ó, abaixo de 1, talvez sim a gente tenha possibilidade de buscar regiões acima do Bitcoin ainda. Como eu acredito que o Bitcoin deve sim buscar regiões acima, principalmente por esses pontos de interesse aqui que não foram fechados ainda. Eu acredito sim que quando o preço do Bitcoin chegar nessa região aqui, a gente deve ter alguma reação para cima novamente. Finalizando aqui nossa análise de sentimento, enquanto o nosso Open Interest seguir subindo, isso é bullish pro preço. Eu diria que o próximo ponto que a gente tem que ficar de olho aqui, outra vez, é nos 86 mil contratos abertos aqui na Binance. Quando a gente chegar nessa região aqui, a gente tem que ver como vai se comportar. Se a gente vai ter despejo de novo ou se a gente vai romper essa região e vai continuar subindo. Mais uma vez eu falo, se a gente tiver esse estouro aqui no Open Interest, a gente tem sim possibilidade de buscar regiões acima no preço, tá? Mesmo que a gente esteja muito esticado ainda. Então hoje a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo aqui, porque nesse momento o preço caindo com o Open Interest subindo é muito bullish e a gente está perto sim dessa região de interesse. Mesmo que essa vela aqui de 4 horas esteja grande, talvez sim seja um bom ponto de compra e talvez um bom ponto de operação. Inclusive vamos até analisar isso agora. Se a gente abrir um long nesse lugar, a gente vai ter que colocar o stop abaixo dessas velas aqui e o alvo no topo do canal. Se quiser arriscar, pode arriscar sim, pegar um long no fechamento dessa região. Talvez sim o preço só venha nessa região fechar e volte a subir. Ou se você quiser ser mais conservador ainda, eu esperaria essa segunda região aqui, ó. O preço pode vir também fechar essa região e talvez aqui a gente tenha uma reação mais forte para cima. E aqui sim a gente teria uma relação risco-retorno muito melhor. Essa região aqui abaixo eu acredito que não vai vir agora nesse momento, mas sim é uma região também que a gente pode ficar atento
para quando a gente chegar nela. Sobre short, aqui no curto prazo não tô vendo nenhuma região para short. Eu diria que o lugar certo para poder shortar seria talvez aqui em 38.700, como eu falei ontem, porque eu não tô vendo nenhuma região mais para ser fechada aqui acima. Então eu diria sim que ele vai continuar a baixa dele para buscar as regiões aqui abaixo. Lembra que a gente está numa busca de liquidez bilateral, como ele já buscou as regiões aqui acima, eu diria sim que ele deve vir buscar fechar essas regiões aqui abaixo. Beleza, galera? Então por hoje é só. Se você quer aprender a operar, tirar dinheiro do mercado tanto na baixa quanto na alta, entender como é que faz essas análises um pouco mais simples, fique ligado, cara, que em breve eu vou lançar meu treinamento, que você vai ter a chance de aprender da mesma forma que eu analiso aqui, principalmente sem usar indicadores. Se você observar no meu gráfico aqui, é praticamente o preço puro. A única coisa que tem aqui são os rabiscos das linhas de tendência de alta e de baixa, que eu posso apagar se eu quiser, e também as regiões que às vezes eu deixo demarcado, mas também não precisa de marcar nada. Você que já está acompanhando o canal também já sabe que isso aqui, por exemplo, é uma possível região que o preço pode buscar. E sim, tem mais coisas que eu utilizo aqui para poder analisar, mas basicamente isso aqui é o ponto-chave do meu tipo de análise, beleza? Então se você quiser aprender como eu faço aqui minhas operações, principalmente como operar super alavancado, aqui abaixo está o link da lista de espera desse meu treinamento, tá? Então em breve vai estar disponível e quem tiver lá dentro vai poder ter condições melhores, principalmente descontos e alguns bônus que eu não vou falar aqui, só vou falar lá dentro para quem tiver lá dentro, beleza? E aí, se você tiver gostado do vídeo, por favor, dá aquele like, fortalecer o canal, pudesse também se inscrever, vai ser muito bacana, beleza? Tamo junto e até a próxima.